Esta é uma carta enviada por um irmão desencarnado que gostaria que soubessem de sua história. Com a graça de Deus, estou me comunicando com o plano terrestre. É a minha permissão divina, que hoje me deu uma nova oportunidade de aprender com os meus e uma grande oportunidade para que conheçam a minha história e reflitam sobre as escolhas que são feitas em nossas vidas. Esta carta é forma singela de comunicação, mas também é uma importante ferramenta que utilizo para a minha redenção, como forma de entender os meus atos, os caminhos por onde andei, para ter o triste desfecho que tive, enquanto estava no planeta mais azul de Deus. É uma forma que escolhi para me ajudar na minha incansável busca pelo meu próprio perdão. Sou um suicida. Tirei a coisa mais divina que Deus deu ao homem, a vida. Sou Renato Gouveia, ou melhor, contanto vou me apresentar assim, de modo a preservar a intimidade de meus familiares. Não quero mais uma vez que eu traga um sentimento de dor e perda à minha família. Tal sentimento seria pela incompreensão da minha família à minha atual situação, a minha vida que continua do outro lado, a vida eterna que todos temos, mas nem todos estão preparados para entender o que é a vida no plano espiritual. Minha família não vê, não tem consciência de como é de fato a vida aqui. Não entenderiam esta carta e a dor estaria presente novamente em suas vidas, em decorrência de conhecer a minha versão da história de minha vida. Então, comecemos a história. Nasci em outra época, em outros tempos, no lindo e maravilhoso estado do Rio de Janeiro. Terra maravilhosa, de belezas infinitas, mas com muitos problemas causados pela ganância e vaidade do homem. O tempo que estive entre vocês, na minha forma física, não é tão distante e para mim foi praticamente o dia que passou. Tive uma infância abençoada, tive 2 irmãos, um pai e uma mãe que me amavam muito. Minha família era muito religiosa, como qualquer família que era de minha convivência. Tive uma vida comum, nada de especial, uma vida normal. Se é possível, definirmos o que é normal dentro dos padrões de humanidade. Em determinado momento de minha adolescência, quase no final dela, me autodescobri. Não gostava de meninas, de forma como os outros rapazes de minha rua gostavam. Eu até gostava, porém de uma forma terna, como grandes amigas e parceiras. No final de minha adolescência, então tive uma certeza. Gostava de rapazes. Eu me apaixonava por eles e comecei a me relacionar com eles. Não fiz questão de esconder de ninguém, pois não era possível esconder isso nem de mim mesmo. A sociedade nunca está preparada para aceitar a nossa individualidade, mas nunca me importei com isso. Sempre soube que, indiferente de minhas escolhas, Deus me amaria de forma que eu sou, como sendo qualquer um de seus filhos, e isso eu estava certa. Junto com a reprovação da opção de vida, veio a reprovação dos meus pais e irmãos. Não tive a oportunidade de contar a meu pai de quem eu realmente era, como eu realmente sou. Meus vizinhos, sabendo de minhas amizades e meus amores, logo levaram ao conhecimento de meu pai. Aquele dia foi um dia muito triste para mim, pois meu pai, em um ato físico, me espancou até eu desmaiar em um ato de completa insanidade. Meu pai não tinha condições de entender e respeitar minhas opções, minhas escolhas e minha vida. E com a reprovação do meu pai, conheci a reprovação de todos de minha família. Meus irmãos disseram para mim que me consideravam como morto. Minha amada mãe era só tristeza. Mas não por mim, mas pelo posicionamento de meu pai. E ela sabia que era incapaz de ir contra a sua convicção, a sua religião.
mesmo sendo eu, seu filho. Como foi triste aquele dia. A surra que levei de meu pai me deixou numa cama de hospital, internado, me recuperando das minhas feridas. Mas o que não consegui curar no hospital foi a ferida que ficou em minha alma. Quando saí do hospital, a triste realidade: não tinha mais família, não tinha mais casa, não tinha para onde ir. Naquele dia me revoltei contra mim mesmo, me revoltei contra minha família e contra todos que não me aceitavam. Que todos morram. Eu tinha agora o ódio em meu corpo e nunca mais vou ser uma pessoa boa, pois a bondade me abandonou, me excluiu de sua existência. Por escolhas erradas, por amizades erradas, entrei para o mundo do crime. E lá conheci o que tinha de pior no mundo: as drogas. Como era bom fazer uso daquelas drogas, me sentia a melhor pessoa do mundo. Não tinha mais problemas, não tinha mais dor, não tinha mais tristeza em minha vida. Mas somente por um breve momento. Para sustentar meus vícios, roubei, me prostituí, fiz coisas que nenhum ser humano faria em sã consciência. Mas para mim não importava, desde que eu pudesse comprar mais daquele remédio que me ajudou a tirar minha vida. Como muitos no mundo do crime, aconteceu o que parecia inevitável. Fui preso e sentenciado no Tribunal dos Homens, pela justiça da sociedade que me reprovou com toda a força. E no presídio aprendi a ser uma pessoa pior. Para mim, foi um inferno na terra. Neste local insano, só aprendi a ser mais mal e a ser mais viciado. A maldade me fechava pelos 4 cantos. Quando saí da prisão, voltei à vida do crime, bem mais violento, quase sem nenhuma consciência, quase um verdadeiro animal. O dinheiro ilícito sustentava então meus vícios e minhas infinitas festas de cunho libertino. Meu corpo não tinha valor nenhum. Ficava com quantas pessoas podia em um dia, sem ter nenhuma noção de existir um amanhã. Porém, um determinado dia, em breve momento de lucidez, vi no que acabei me tornando. E a vergonha veio sobre mim. Lembrei da minha família, de como era bom ter uma família e ser amado, e de como era bom ter um lugar para se morar e sonhos a ser realizados. Chorei naquele dia. Após ter chorado muito, mais uma vez a insanidade tomou conta de mim. E para resolver mais uma vez meus problemas, recorri às drogas. Elas me salvariam. Pelo contrário, naquele dia usei uma quantidade de drogas que nunca usado antes. Porém, os pensamentos de tristeza não estavam passando daquela vez. E o desejo tomou conta de mim. E então achei que tinha achado uma solução. Vou me matar, vou tirar a minha vida. As drogas me deram a coragem que nunca teria. Vou me enforcar. Este era o meu plano. E assim foi. Rasguei um lençol em várias tiras, trancei até virar uma corda. Ali percebi que não teria mais volta. Amarrei a corda que fiz em uma viga no telhado da casa onde eu estava. Subi num banco e saltei para a minha morte. Deus me perdoe, gritei antes de pular da cadeira com a corda em meu pescoço. Não morri na hora, demorei a morrer. A agonia, o meu sofrimento físico e mental era intenso naquele momento. Tive a impressão do tempo ter parado e queria ficar eternamente naquela situação. Foi então que, depois de muito sofrer, aconteceu o esperado. Morri sozinho, pendurado pelo pescoço em um casebre abandonado. O estranho é que, quando morri, não desencarnei na verdade. Não perdi minha consciência. Senti que a vida no meu corpo físico já não existia mais. Porém, eu ali permanecia. Por dias fiquei pendurado naquela condição, até que o mau cheiro do meu corpo, em estado avançado de putrefação, chamava a atenção das pessoas que passavam perto onde eu estava. Quando fui tirado daquela corda, pensei que encontraria um pouco de paz. Porém, ali de fato começava o meu tormento. Fui enterrado como de gente, sem ninguém para se despedir de mim.
estava totalmente irreconhecível. Não acreditava que aquele corpo um dia tinha sido meu. Foi então que fechei os olhos e quando os fechei, a sensação de frio e tristeza tomando conta de mim de uma forma intensa. Ao abrir meus olhos, estava em um vale escuro, com o céu nublado, com um pântano fétido, frio e viscoso, onde só se ouvia os gritos de desespero de outros que haviam tirado as suas próprias vidas. Eu também estava no Vale dos Suicidas. No começo, não entendi o que estava acontecendo. Sabia que tinha tirado a minha vida. Não acreditava que era possível existir num local como aquele, que eu estaria lá, de alguma forma vivo. No vale percebi que a tristeza que sentia enquanto estava no plano terrestre não era nada comparado ao que sentia agora. Acabei me juntando com outros igual a mim. Aprendi a transitar pelo vale e o mundo que eu havia partido. Aprendi a tirar a energia de quem estava na terra. Aprendi a induzir as pessoas ao vício e assim consegui novamente ter momento de alívio, que era na verdade um momento de dor, alheio que me dava imenso prazer. E depois de sugar toda a energia, eu induzia a eles que se suicidassem. E que prazer isso me dava. A alegria de ver um suicida novo no vale era muito melhor que qualquer droga que havia experimentado. De fato, agora havia me tornado o monstro que todos deveriam ter medo. Com o passado do tempo, no vale, o desespero, a dor, o frio e a tristeza tomaram conta de mim. Não aguentava mais aquela forma de vida que estava. Foi nesse momento que percebi que haviam pessoas que estavam naquele vale, mas estavam por escolha e não estavam sofrendo, elas estavam resgatando sofredores como eu. Percebi que naquele momento Deus havia dado mais uma chance para mim, que Ele ainda tinha esperança que eu pudesse mudar. A esperança foi o que me deu motivação para tentar mudar, para me arrepender dos erros da minha vida. E ali tive a oportunidade de revê-los um a um e de me arrepender de todos. E foi quando eu pedi perdão à minha família. E assim adormeci. Ao acordar, tive a impressão de ter dormido por muito tempo. Não sabia precisar o quanto tempo passei ali. Acordei em um hospital, cercado por pessoas que pareciam ter luz vinda de seus corpos. Eu finalmente havia sido resgatado. Com o tempo percebi que minhas revoltas, que tive no plano terrestre, acabaram atraindo meus irmãos obsessores, assim como eu era, e que eles me ajudaram a ir por caminhos aos quais não deveriam ter passado. Mas fui capaz de entender que, embora eles terem me ajudado a me tornar aquilo que eu era, as decisões foram tomadas por mim. Não havia nenhum outro culpado, senão eu. A minha falta de fé e a minha revolta destruíram a pessoa boa que eu fui um dia. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de ter a consciência dos meus atos e a oportunidade de contar a minha versão da história. Espero que estas breves palavras, esta mensagem chegue a quem precise conhecê-la e que de alguma forma ajude a outros irmãos a tomarem um caminho diferente do que escolhi. No plano terrestre, sempre teremos muitas escolhas e tais escolhas são de nossa responsabilidade. A consequência de nossos atos nos acompanham eternamente e foram parte de que somos sempre. Vivam a vida de modo pleno, com fé, amor a nosso Deus. Nunca percam a esperança nos homens e em vocês mesmos. A vida que de fato teremos não será na terra, será em um plano superior, mais próximo de Deus. Marque sua passagem com amor e que a esperança esteja em todos os momentos de dificuldade. Que Deus nos abençoe. Reflita com o amor do irmão Renato Gouveia. Mensagem psicografada pelo médium Antônio Gimenez no dia 22 de dezembro de 2020.